Existe um tipo de silêncio que pesa na alma. Um silêncio que, em vez de trazer paz, ecoa um vazio antigo. É uma sensação que muitos de nós carregamos vida afora, a impressão de que algo fundamental nos falta. Uma inadequação sutil que nos faz sentir sozinhos, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Essa dor muitas vezes não tem nome, não tem uma forma clara, mas ela se manifesta em uma busca constante por algo que não sabemos o que é, como se uma parte de nós estivesse tentando reencontrar o caminho de volta para casa, um caminho que se perdeu há muito, muito tempo. Hoje nós não vamos apontar culpas, não vamos procurar por feridas abertas com o dedo da acusação. Nós vamos juntos mergulhar em uma compreensão que acolhe, que ilumina e que finalmente liberta. Porque a origem dessa ressonância, a primeira nota dessa melodia que toca incessantemente em nosso peito, muitas vezes nasce na nossa primeira relação, no primeiro espelho em que buscamos nosso valor, o vínculo com a nossa mãe. O brilhante e profundo psiquiatra, Cláudio Naranjo, nos oferece uma chave para essa compreensão. Ele nos convida a ver essa dor não apenas como um trauma ou uma lembrança, mas como algo que se cristalizou em nós, tornando-se um verdadeiro padrão de caráter. Essa ferida primordial moldou a nossa forma de amar, a nossa maneira de nos relacionar com o mundo, a nossa sede por aprovação e até mesmo a genialidade com que criamos nossas autossabotagens. As estratégias que a nossa criança interior desenhou para sobreviver, para garantir um pingo de amor ou simplesmente para não ser aniquilada pela dor, se transformaram na vida adulta em nossas prisões invisíveis. Essa ferida não é apenas uma parte da nossa história. Ela se tornou o filtro através do qual vemos toda a nossa vida, definindo a fome mais profunda da nossa alma. É neste ponto, no coração da nossa dor mais pessoal, que uma verdade transformadora pode emergir. E se a cura definitiva para essa ferida não estiver em tentar consertá-la no mesmo nível em que ela foi criada? A provocação central do nosso encontro é esta: a ferida que se abriu no nível pessoal só pode ser verdadeiramente integrada em um nível transpessoal. Como nos aponta a sabedoria de Ken Wilber, a cura real não acontece apenas com a reorganização da nossa psicologia, mas requer uma expansão da nossa consciência. Requer uma ascensão para uma percepção mais ampla, onde a ferida pode ser, enfim, não apenas consertada, mas transcendida. O universo, neste sentido, não é uma mãe substituta ou uma força externa que virá nos salvar. O universo é um nível mais elevado da sua própria consciência, uma vastidão interior que tem o poder de acolher a dor, de integrá-la e de transformá-la. Por isso, o convite de hoje é para uma jornada de desidentificação, uma jornada para olharmos juntos para essa ferida, não para reviver a dor, mas para compreender o seu mecanismo com a luz da consciência. O objetivo não é apagar a cicatriz, mas entender como ela opera dentro de nós, para que ela deixe de ser o centro secreto da nossa identidade, o motor oculto das nossas escolhas. A intenção é que essa dor, uma vez compreendida e acolhida, deixe de ser uma prisão e se transforme exatamente no que ela sempre esteve destinada a ser. Um portal sagrado para a sua força mais autêntica e para uma conexão muito maior. Para que possamos caminhar com segurança por este território da alma, precisamos primeiro de um mapa que revele a arquitetura invisível desta dor que você sente, mas que talvez não consiga ver. Nos primeiros anos da nossa existência, o nosso cérebro é como argila fresca, e a qualidade da nossa conexão com a figura materna funciona como as mãos do oleiro, moldando os nossos circuitos mais profundos. A neurociência hoje nos confirma, de forma irrefutável, que quando o apego é inseguro ou a sintonia emocional não acontece de forma plena, o cérebro da criança é banhado em cortisol, o hormônio do estresse. Isso constrói, fio a fio, os circuitos da ansiedade, da hipervigilância, daquela sensação de que algo ruim está sempre prestes a acontecer. É fundamental que você entenda isto em cada célula do seu corpo. Isso não é uma falha de caráter. É uma programação neurológica de sobrevivência. É por não compreendermos essa programação original que muitos de nós passamos a vida inteira lutando a batalha errada. Nós tentamos curar a ansiedade, lutamos contra a procrastinação,
Nos punimos pela autossabotagem, sem perceber que estamos apenas combatendo os ecos, as sombras na parede. A causa verdadeira, a raiz de onde brotam esses comportamentos, é a busca incessante e inconsciente da nossa alma, pela segurança e pela aprovação que não foram plenamente recebidas no início da vida. Tentar curar a ansiedade sem olhar para essa ferida de apego é como se colocar diante de um espelho e tentar, com todas as forças, consertar o reflexo distorcido sem jamais levar a mão ao próprio rosto. Essa programação inicial cria em nós uma espécie de GPS emocional descalibrado. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, guarda uma memória que não é feita de palavras ou imagens, uma memória implícita daquele primeiro padrão de relacionamento. E é essa memória que nos guia silenciosamente a recriar os mesmos cenários em nossas relações adultas. Inconscientemente, nos sentimos atraídos por pessoas e situações que replicam a dinâmica original de abandono, de crítica ou de invalidação, movidos pela esperança secreta e infantil de que, desta vez, finalmente seremos capazes de consertar a história e obter um final feliz. É por isso que os ciclos se repetem, nos deixando com a dolorosa sensação de que estamos presos em um destino imutável. Agora, peço que você respire fundo e me permita oferecer uma nova imagem, uma nova forma de perceber essa marca em sua alma. Talvez a sua ferida não seja um buraco, uma ausência, um vazio a ser preenchido. Talvez ela seja, na verdade, um molde preciso que deu forma não apenas às suas dores, mas também à sua personalidade, aos seus dons mais extraordinários e às suas defesas mais resilientes. A sua sensibilidade, a sua força, a sua capacidade de ler o ambiente, tudo isso pode ter sido forjado no fogo dessa experiência original. Entender o formato exato deste molde é o primeiro e mais poderoso passo para começar a usar a sua forma a seu favor, em vez de continuar sendo aprisionado por ela. A ferida primordial que carregamos cria dentro de nós uma espécie de fome que não se sacia com comida, uma sede que não se aplaca com água. É uma fome de alma, uma carência afetiva profunda que nos impulsiona, já adultos, para uma busca incessante por nutrição emocional. É essa fome silenciosa que nos leva a cair em uma das armadilhas mais sutis e dolorosas da jornada humana, a projeção. Nós olhamos para um parceiro, um amigo querido, ou até mesmo um mentor espiritual, e sem perceber, colocamos sobre os ombros deles o peso das nossas necessidades infantis. Nós esperamos que eles nos ofereçam aquele amor incondicional, aquela presença absoluta, aquela segurança que não recebemos em sua plenitude. Secretamente, estamos tentando transformar o outro na mãe salvadora, que a nossa criança interior ainda clama por ter. Essa busca pode nos levar, inclusive, a usar a própria espiritualidade como um desvio, uma forma de evitar o trabalho real de sentir a nossa dor terrena. O psicoterapeuta John Welwood nomeou essa tendência de bypass espiritual. Acontece quando nos apegamos a conceitos elevados como amor universal ou somos todos um, para não termos que lidar com a raiva, com a tristeza e com o luto profundo pela mãe que não tivemos da forma como precisávamos. A espiritualidade, que deveria ser um caminho de integração de todas as nossas partes, se torna uma rota de fuga, um refúgio etéreo, onde a nossa humanidade ferida não precisa ser encarada. A cura se torna uma miragem, sempre no horizonte, mas nunca verdadeiramente alcançada. Convido você a olhar para dentro, com imensa compaixão, e apenas observar se a sua alma reconhece alguns desses movimentos. Você já viveu a experiência de idealizar intensamente uma pessoa, colocando-a em um pedestal, para depois sentir sua alma ser devastada quando ela se revelou humana e falha? Você carrega a crença persistente lá no fundo de que quando encontrar a pessoa certa ou o caminho espiritual perfeito, esse vazio interior será finalmente preenchido? E o que acontece quando você fica em silêncio na sua própria companhia? Emerge um pânico sutil, um desamparo profundo, um medo que o faz buscar ruído e distração para não ter que encarar a si mesmo. Esses não são sinais de fraqueza, são apenas as pegadas da ferida, nos mostrando onde a cura precisa acontecer. Se você se reconheceu em algum desses pontos,
Permita-se um momento de profunda honestidade e poder. Em um instante de quietude, feche seus olhos e traga à sua mente a imagem da pessoa em quem você mais deposita essa esperança de salvação. Veja o rosto dela, sinta a energia dela. E então, com uma intenção firme e soberana, que nasce do seu centro mais profundo, diga em seu coração: eu retiro de você, com amor e respeito, a responsabilidade de me curar. Eu pego de volta a minha energia, a minha projeção e a minha expectativa. Esta tarefa sagrada, a de me curar, é minha. E a partir de agora, eu a assumo com a ajuda da minha própria consciência superior. Respire fundo e sinta essa força, essa responsabilidade, retornando para o seu devido lugar, o seu próprio coração. Muitos de nós, em nossa busca por alívio e transformação, encontramos o conceito da lei da atração e tentamos, com toda a nossa força de vontade, manifestar uma vida diferente. E é aqui que a ferida de apego revela uma de suas verdades mais cruéis. Se a sua intenção, a sua prece, o seu pedido ao universo é lançado a partir do sentimento de falta, a partir da dor da carência, a frequência que você emite não é de confiança e merecimento. A sua vibração é de desespero, de necessidade. E essa energia, infelizmente, só atrai mais situações que ressoam com a mesma sensação de vazio. O universo, essa vasta inteligência, não responde ao que a sua mente pede, mas sim à verdade emocional que o seu corpo e o seu coração vibram a cada segundo. Isso nos leva a desconstruir um dos mitos mais prejudiciais da espiritualidade moderna: a ideia de que para ter uma vibração elevada é preciso forçar um estado de positividade constante. Para uma alma que carrega uma ferida profunda, tentar abafar a dor com pensamentos positivos gera uma imensa dissonância interna, uma incoerência no campo do coração que, na verdade, bloqueia qualquer fluxo genuíno de manifestação. A verdadeira vibração elevada não é a ausência de dor. A verdadeira vibração elevada inclui a coragem de ser autêntico com o que se sente, a bravura de acolher as próprias sombras e a dignidade de permitir que a tristeza e a raiva sejam sentidas e processadas, em vez de negadas. A neurociência do apego nos oferece uma chave muito mais precisa e compassiva para essa sintonia com o universo: o princípio da corregulação. Um bebê, quando está em pânico, não consegue se acalmar sozinho. O seu pequeno sistema nervoso se acalma através da sintonia com a calma e a presença do cuidador. A nossa cura na vida adulta envolve aprender a nos corregular com o campo maior de consciência que nos cerca. É encontrar essa sintonia no silêncio da meditação, na presença imponente de uma árvore, no som das ondas do mar, na quietude do amanhecer. É aprender a sintonizar o nosso sistema nervoso, programado para o alerta e para a ansiedade, com a frequência estável e pacífica da fonte, permitindo que essa calma externa se torne, pouco a pouco, a nossa calma interna. Com essa nova compreensão, podemos transmutar radicalmente o nosso modelo mental e a nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Em vez de nos aproximarmos do universo com a prece da carência, dizendo eu preciso de amor, eu preciso de segurança, o que apenas reforça a nossa identidade de quem não tem, nós podemos mudar a nossa postura interna. Podemos nos deslocar do ponto da necessidade para o ponto da soberania. A nossa nova afirmação, a nossa nova vibração se torna: eu sou o espaço seguro onde o amor pode florescer. Eu sou o campo fértil onde a paz pode brotar. Você deixa de ser aquele que pede e se torna aquele que é. A identidade se desloca da carência para a de um campo vasto, receptivo e pronto para receber. Nós chegamos agora ao coração da jornada, a uma passagem que é a mais temida, a mais evitada e justamente por isso a mais sagrada e poderosa de todas: o luto. Em nossa cultura, aprendemos a ver emoções como a raiva e a tristeza como obstáculos, como sinais de fraqueza que devem ser superados o mais rápido possível. Mas na sabedoria profunda da alma, essas emoções não são inimigas. Elas são portais. A raiva, quando sentida com consciência, contém a energia pura da autoafirmação, a força que você precisa para estabelecer os limites que talvez nunca lhe foram permitidos.
A tristeza é o rio sagrado que limpa a alma, que lava as dores antigas e abre um espaço interno fértil para que o novo possa finalmente brotar. Tentar construir uma vida de paz e alegria, suprimindo essas emoções, é como tentar erguer uma casa sobre um pântano. O profundo pesquisador da consciência, Stanislav Grof, percebeu em seu trabalho que a cura de traumas primordiais, muitas vezes, envolve uma espécie de revivência simbólica. É um processo que permite que a emoção que ficou congelada no tempo, lá atrás, finalmente complete o seu ciclo e se dissolva. É a isso que podemos chamar de luto cósmico. É o ato de coragem de dar permissão total para que a dor da ferida original seja sentida em um espaço seguro e consciente, não para se afogar nela, mas para que a sua energia, que esteve por tanto tempo presa no corpo, seja finalmente liberada. É aqui que precisamos lançar uma luz compassiva sobre um dos maiores equívocos do caminho da cura, a ideia do perdão prematuro. O perdão que vem apenas da mente, um perdão intelectualizado enquanto o coração ainda sangra, é apenas mais uma forma sutil de negação, outro desvio espiritual. O verdadeiro perdão não é um ato de vontade forçado, não é algo que você decide fazer. O verdadeiro perdão é um estado de graça que emerge naturalmente, como o sol depois da tempestade, quando a sua dor já foi tão ouvida, tão acolhida e tão honrada que ela não precisa mais gritar para ser defendida. Se você sentir em seu coração que está pronto para honrar a sua própria dor, eu o convido a criar um espaço sagrado para um pequeno ritual de luto simbólico, um ato de profundo amor próprio. Primeiro, em um momento de solitude, escreva uma carta que nunca será enviada. Uma carta para a mãe ideal que você precisava e não teve, permitindo que toda a sua dor, toda a sua raiva e todos os seus desejos não atendidos fluam para o papel, sem filtro e sem censura. Depois encontre uma forma simbólica de liberar essa energia. Você pode queimar a carta em segurança, visualizando a dor se transmutando em luz e subindo aos céus. Ou pode enterrá-la, entregando essa energia à terra para que ela seja purificada. E por fim, o passo mais importante, escreva uma segunda carta. Mas desta vez, a carta é do seu eu superior, do universo, da fonte divina, para você. Deixe que essa consciência maior lhe ofereça por escrito toda a aceitação, todo o amor, toda a validação e toda a segurança que a sua alma sempre buscou. Leia esta carta em voz alta para si mesmo e sinta cada palavra vibrando em suas células como a mais pura verdade. Depois de atravessar o portal sagrado do luto, a jornada nos conduz a um novo território, o da reconstrução. É aqui que iniciamos o processo alquímico de nos tornarmos a nossa própria mãe interior, o nosso próprio porto seguro emocional. E a ciência moderna nos estende a mão, nos mostrando que isso não é apenas uma bela poesia, mas uma possibilidade biológica. O nosso cérebro possui uma capacidade milagrosa chamada neuroplasticidade, a habilidade de criar novas vias neurais ao longo de toda a vida. Práticas consistentes de autocompaixão, o cultivo de um diálogo interno que seja gentil e encorajador e momentos de meditação focados em gerar um sentimento interno de segurança não são clichês. São ferramentas que, literalmente, religam o nosso cérebro, diminuindo a atividade da amígdala, o nosso centro do medo, e fortalecendo o córtex pré-frontal, o centro da nossa sabedoria e regulação emocional. Este processo de se tornar o próprio cuidador amoroso se apoia em 3 pilares fundamentais, que a psicologia chama de teoria da autodeterminação. A nossa alma floresce quando 3 de suas necessidades mais profundas são atendidas. A autonomia, que é a sensação de que estamos escolhendo o nosso próprio caminho de cura, a competência, que é a confiança crescente de que somos capazes de cuidar de nós mesmos, e o vínculo, que é a conexão profunda que estabelecemos com o nosso eu verdadeiro e com uma força maior que nos sustenta. Atender a essas 3 necessidades a partir de dentro é a essência da autorreparentalização. É você se tornando a fonte da autonomia, da capacidade e da conexão que sempre buscou externamente. Muitos de nós, no entanto, ficamos paralisados diante de um obstáculo invisível,
Nós esperamos sentir a motivação para começar a agir. Mas para um sistema nervoso que foi programado na dor ou na negligência, o autocuidado pode parecer estranho e até desconfortável. A verdade contra-intuitiva é que a motivação raramente precede a ação. Ela é, na maioria das vezes, o resultado dela. A vontade de se cuidar nasce do ato de se cuidar. O segredo não está em um grande gesto heróico, mas na beleza e na constância de micro-ações diárias. O compromisso de ficar 5 minutos em silêncio consigo mesmo, a coragem de dizer um não gentil a algo que drena a sua energia. O ato de beber um copo de água com a intenção de nutrir o próprio corpo. São esses pequenos gestos que, somados, constroem um novo caminho neural e uma nova realidade interna. A jornada da cura pode ser perfeitamente espelhada na antiga arte japonesa do kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, os mestres artesãos não tentam esconder as rachaduras. Eles as reparam com uma laca misturada a pó de ouro. A peça não é apenas consertada, ela se torna mais bela e mais valiosa precisamente por ter sido quebrada. A sua ferida é a sua rachadura. O objetivo deste caminho não é escondê-la ou fingir que ela não existe. O objetivo é preenchê-la com o ouro da sua consciência, da sua autocompaixão e da sua conexão espiritual. É permitir que a sua ferida se torne a parte mais forte, mais luminosa e mais singular da sua história, um testemunho da sua resiliência e da profundidade da sua alma. A nossa jornada juntos hoje nos conduziu por um caminho profundo. Partimos da dor silenciosa, daquela programação invisível gravada em nossa neurologia, e caminhamos com coragem através das miragens da cura pelo outro e das armadilhas de uma espiritualidade que nos desviava da dor. Nós olhamos nos olhos do luto, não como um fim, mas como um portal sagrado para a libertação, e chegamos por fim ao território fértil da autorreparentalização, o processo alquímico de nos tornarmos o nosso próprio lar. O mestre de meditação Jack Kornfield nos lembra de uma verdade que ecoa no coração de todas as tradições de sabedoria. O coração que se partiu pode se tornar um coração sábio. A sua ferida materna, essa dor que por tanto tempo pareceu ser a sua maior fraqueza ou o seu maior segredo, quando trabalhada com consciência, lhe concede uma capacidade única para a compaixão. Ela lhe dá uma profundidade e uma empatia que talvez pessoas que não caminharam por essa mesma dor nunca consigam acessar. É a promessa da alquimia da alma. A sua maior dor pode e irá se transformar no seu maior dom. É crucial que você se lembre que o universo não cura a sua ferida como um médico que remove uma cicatriz. O universo integra como um oceano que acolhe um rio em seu vasto abraço. A sua consciência se expande a tal ponto que a cicatriz não desaparece, mas se torna uma pequena linha de ouro em um mapa imenso e amoroso. Você não deixa de ser quem você é por causa da sua história. Você se torna infinitamente mais vasto do que ela. Você se torna mais do que a sua ferida. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Honre a sua coragem em buscar a cura e o autoconhecimento, pois sua jornada é um farol silencioso para o mundo. O convite final, então, não é para que você tente se curar, mas para que pratique um momento de cada vez a presença compassiva com a sua ferida. É neste espaço de presença que o universo opera a sua magia, transformando o chumbo da dor no ouro da consciência. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou a sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. E se esta jornada fez sentido para você, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos a aprofundar juntos. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.